digamos que, de fato, a gente esteja observando os primeiros movimentos de uma correção ou mais forte ou mais longa no mercado internacional, né, que foi puxado pelo mercado de techs. Número 1, pergunta aí para o Urich. Como é que os bancos centrais podem agir caso haja uma correção mais forte? E número 2, como é que isso impacta o Brasil? Bom, primeiro, como é que os bancos centrais devem agir, vão acabar agindo, né, se ocorrer uma correção mais forte? Eu acho que eles vão usar as mesmas políticas que eles têm usado. Injeção de liquidez, vão reiniciar as compras de ativos em larga escala, os chamados QEs, Quantitative Easing, vão comprar mais bônus corporativos, talvez comecem até a ampliar o leque de ativos e comprem ações. O Fed ainda não fez isso, o Banco Central Europeu ainda não fez isso, mas o Banco Nacional da Suíça já fez, o Banco do Japão já fez também, já faz isso há alguns anos. É completamente descabido esperar isso? Não é. Dado tudo que aconteceu nos últimos meses e como os bancos centrais demonstraram muita intenção de socorrer os mercados, não dá para descartar uma possibilidade dessa. Imagina o Fed daqui a pouco comprando o SP500. Eu não descarto isso. Inclusive, esse é um dos motivos da alta, porque quando há uma percepção generalizada no mercado que o Fed ou os outros bancos centrais não vão deixar o mercado cair, ou em outras palavras, se o mercado cair, eles vão intervir com força, você acaba tirando o medo, né, dos players. Vamos comprar, porque se cair, é a velha, né, Fed Put, ou seja, se o mercado cair, a gente vende para o Fed, né? Que tem sido efetivamente confirmada essa expectativa pelo Fed nas últimas quedas. Então há um reforço dessa percepção de que não vai mais ter grandes correções, que os bancos centrais sempre estarão aí para nos socorrer. Só que isso vai gerando a situação de muito perigo, porque você vai tomando cada vez mais risco, o mercado vai subindo, e o que pode acontecer é que eventualmente a dose é tão cavalar em termos de ajuda, em termos de remédio, que mata o paciente. Em que sentido? Essas ferramentas em algum momento podem perder a eficácia ou produzir o outro lado da curva, que é a inflação. E aí você vai ter novamente, né, um processo inflacionário no mundo. O que é um dos perigos que a gente pode enfrentar, ou um processo de economia zumbi, que não tem inflação, mas a economia vai perdendo a eficiência, já que você vai tirando aí o incentivo para que empresas sejam eficientes. Para que você vai precisar ser eficiente se você tem um banco central para comprar sua dívida, para bancar você se as coisas derem errado, né? E no final das contas, o que mantém uma economia saudável é crescimento. Se você não tem crescimento, em algum momento a verdade vai vir à tona. Você não consegue ficar ad eterno mantendo uma economia funcionando só imprimindo dinheiro, né? Que é basicamente o que está sendo feito. De uma maneira inteligente, no sentido que está sendo feito para não criar inflação diretamente, mas, né, a gente já vê os efeitos danosos nisso, com uma disfunção aí nos preços em vários setores, em vários, não só no mercado financeiro, mas também no mercado real, né? A Europa é o maior exemplo disso. E até assim, essa política do Banco Central de intervir no mercado e comprar vários tipos de ativos, como a dose já está cavalar, o Fed nesse ano já injetou mais de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares, é mais que o PIB brasileiro. A gente ultrapassou semana passada o endividamento recorde nos Estados Unidos, que foi atingido durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Foi mais de... Tempos de paz, não tem guerra nenhuma acontecendo, né? Acho que é 107 ou 108% do PIB, né? A dívida total americana, que já é quase 27 trilhões de dólares. Mas o ponto é como o Banco Central intervém tanto, e no caso do Fed americano, um dos ativos que ele mais comprou foi hipotecas de famílias americanas. Então o Fed, desde lá de 2008, o epicentro da crise de 2008 foi o subprime, aquelas hipotecas de baixa qualidade ou muito arriscadas, que contaminou todo o mercado, e o Fed começou a intervir e comprar muitas hipotecas. E hoje ele já detém mais de 2 trilhões de hipotecas no seu balanço, que equivale a cerca de 1/3 do estoque total de hipotecas americanas. Então o Banco Central é o maior detentor de hipotecas. É claro que isso distorce preço, é claro que isso até torna mais volátil o preço das hipotecas, porque ele está
ele tira do mercado esses ativos e coloca no seu balanço. Então, o estoque de ativos total no mercado, nas mãos do mercado, é menor. Isso faz com que os preços oscilem mais. Isso pode acabar acontecendo não apenas com hipotecas, mas com bonds, com ações, até mesmo com... Não, e veja só que loucura. Mesmo durante essa crise que a gente está passando, que em termos nominais é uma das maiores da história, né, em velocidade e tudo mais, nós estamos vendo o aumento de preço das casas aqui nos Estados Unidos e aumento da oferta de hipotecas, de mortgages. Perfeito. Então isso não faz muito sentido novamente, né? Por que isso acontece? Porque os juros nunca foram tão baratos e há dinheiro disponível e boa parte desse dinheiro veio diretamente do Fed na mão dos consumidores. Dessa vez foi cheque direto na mão dos consumidores, né? Então a gente fica preocupado com essa situação. E começa a ficar aquela história antes era a heroína financeira, a liquidez, apenas para os bancos e no setor financeiro. Agora essa droga da liquidez, que ajudou no primeiro momento a socorrer famílias americanas e todo mundo que entrou em necessidade por conta da queda da atividade e desemprego, começa a discussão, bom, tem que retirar também essa ajuda, esse auxílio emergencial. Quando é que retira? E aí quando retirar, o que acontece? Por enquanto, ainda está sentindo os efeitos dessa ajuda emergencial, dessa impressão de dinheiro. E quando isso sair, qual é o efeito que vai ter na economia, qual é o efeito que vai ter no gasto, qual é o efeito que vai ter na renda das famílias, qual é o efeito que vai ter nas empresas, qual é o efeito que vai ter no setor, no mercado financeiro, na bolsa de valores. Então, ia ficar aquele desejo de, bom, de repente, não vamos retirar, vamos seguir com os cheques rodando, porque se retirar, aí vem a correção. É complicado. E para dar uma apimentada nessa situação toda, nós temos um fator determinante aí para os mercados, para o mundo, nos próximos meses, que são as eleições. E para apimentar mais ainda, há a possibilidade de um resultado muito apertado. Por que isso é problemático? Porque por conta da epidemia, especialmente os democratas, forçaram, né, a utilização mais do que o usual, provavelmente vai ser 10 vezes maior do que a média histórica, de votação por correio. E o que isso produz? Isso produz uma situação onde milhões e milhões de votos serão contados por dias ou semanas após o dia da eleição. Há uma cultura aqui nos Estados Unidos do resultado ser conhecido já na noite das eleições. E há também a possibilidade de acontecer fraudes por conta disso. É um processo bem menos controlável, né? Basicamente, você manda por correio um pedido para uma pessoa lá votar e essa pessoa manda de volta por correio. Nas primárias americanas, que podem ser utilizadas como um teste para essa situação, foi perdido 500 mil votos, né? Isso oficialmente. O que isso vai gerar? Imagine uma situação de país polarizado, né? Pouca margem para um ou para o outro lado e dias ou semanas contando votos. Isso vai gerar muita volatilidade e pode gerar uma contestação das próprias eleições. Algo muito pior que aconteceu nos anos 2000, quando a gente teve aqui na Flórida... Do Bush, eu lembro. Uma recontagem. Num determinado momento, a diferença era de 400 votos. E depois de semanas, numa briga judicial infinita, a Suprema Corte mandou parar e o Bush filho ganhou as eleições, né? Que muita gente disse que foi roubado, outros dizem que, na verdade, foi tentada o roubo e foi impedido. Enfim, depende do lado que você vai defender uma versão dessa história. Mas imagine num cenário todo que a gente já está com o país polarizado, tudo isso acontecendo. E aí, tirando essa questão, né, que é mais um foco de volatilidade, a gente tem a possibilidade dos democratas ganharem e criarem uma expansão de gastos em cima de um cenário já de contas estouradas, né? Se a gente tiver aí um Joe Biden na presidência, a expectativa é que o déficit aumente em 80% nos próximos anos, porque ele tem aí uma política de saúde de graça para todos, que a gente conhece bem no Brasil, tem uma política de educação gratuita, mesmo universitária, aqui nos Estados Unidos é paga, perdoar a dívida de estudantes, enfim, um aumento brutal aí do estado de bem-estar social
nos Estados Unidos numa situação que o país já está hiperendividado. E aí tudo isso que a gente está falando vai ser exponencializado também. Talvez, né, o mercado até reaja bem por um lado, porque mais gasto pode facilitar aí a vida, ou pelo menos empurrar com a barriga esse cenário que a gente acabou falando. Mas a gente vai ter mais fragilidade, não só nos Estados Unidos como no mundo. Já pensou nisso hoje? Eu acho que é nesse ponto, assim, perfeita colocação, e quando a gente pensa, até para usar a terminologia dos bancos centrais, né, quando a gente olha o balanço de riscos que está aí na frente, tem muita coisa que pode sacudir os mercados, seja para cima, seja para baixo. Mas no meio dessa turbulência toda, o ideal é evitar as nuvens turbulentas, né, e não entrar de cara numa nuvem preta. E aí, o que isso significa para o investidor? É reduzir risco. É reduzir a duration, por exemplo, de renda fixa, em vez de entrar em títulos muito longos nesse patamar de juros, reduz esse prazo de vencimento, porque acaba sendo menos volátil o preço do título, caso haja volatilidade no mercado. Em termos de bolsa também, entrar em ativos que estejam menos esticados, ou que possam parecer esticados, também é importante. Então, nesse momento, mais prudência e reduzir exposição ao risco, eu acho que é a palavra do dia, né? É prudência e deixar essa turbulência passar, porque ainda tem muita coisa para acontecer. A gente está agora comecinho de setembro, 2 meses. É 2 meses. E esse cenário que o Leandro descreveu não é nenhum absurdo. Isso pode acontecer, talvez seja até cada vez mais provável um cenário como esse, eleições por cartas, contestação, mais polarização, volatilidade no mercado. Realmente. Eu vou dar só um exemplo, tá? No estado da Geórgia, a lei diz o seguinte: você tem até um dia antes da eleição para receber votos por correio. O que chegar depois deve ser guardado e depois destruído, né? Guardado só para ter certeza que chegou depois, né? Se for contestado. Agora teve a decisão de uma juíza de primeira instância dizendo que esses votos devem ser contados, mesmo chegando depois das eleições, onde a lei diz claramente dos estados que não pode, né? E obviamente que vai ter uma batalha judicial em torno disso, porque os democratas querem contar o máximo possível de votos. Isso para um estado. Agora imagine esse tipo de discussão acontecendo em cada estado americano. Tem estado que diz que se não tiver assinatura igual aos documentos oficiais lá no voto, esse voto não pode ser contado. Isso está sendo questionado também. Então vai virar uma zona, né? Perdão da expressão aqui, a contagem desses votos. Vai virar coisa de republiqueta bananeira. E aí, isso vai gerar volatilidade. E, obviamente, né, respondendo aquela pergunta que eu mesmo fiz, no Brasil, o que a gente pode esperar? Bom, se tiver volatilidade nos Estados Unidos, vai ter no mundo e vai ter mais ainda no Brasil. Porque a gente está muito mais frágil, né, do que o resto do planeta. A gente já estava numa situação muito fragilizada por conta da destruição econômica que a gente teve, especialmente durante o final, né, da era do PT, aí, dos governos Dilma. A gente deu uma arrumada na casa com a reforma da Previdência, só que a reforma da Previdência que ia poupar 1 trilhão em 10 anos já foi pelo ralo no ano, com essa questão da epidemia, né, e a resposta à epidemia. Então a gente já está numa situação muito pior do que a gente estava por conta disso, e fica muito mais fragilizado num cenário que o mundo aproveitou uma alta e a gente não aproveitou, né? Essa aqui é a verdade. Acho que aqui nessa reta final nossa aqui no Almoço Grátis, acho que essa é a mensagem do dia. A gente pode ter alguns meses à frente, algumas semanas muito voláteis, como há muito tempo a gente não se via, talvez há muito tempo, desde março, porque Brasil está fragilizado, a instabilidade política, ela está sempre no ar, às vezes o risco sobe, às vezes o risco baixa, mas isso está presente, e intensificando a volatilidade externa, com certeza isso vai respingar aqui. Então, espere volatilidade e se proteja adequadamente, né?